A Justiça de Paz a gente herdou dos portugueses, né, e é previsto na Constituição do Brasil desde a Constituição de 1824. E o juiz de paz veio dos homens bons da sociedade, aqueles capazes de fazer uma pacificação social através da conciliação, né, na tentativa de não levar o problema para o judiciário. Desde então existe a figura do juiz de paz para fazer essa pacificação social, fazer com que as partes resolvam seu conflito dentro da comunidade, tanto que são pessoas da comunidade que podem exercer essa função de juiz de paz cumprindo alguns requisitos. Nós já tínhamos o juiz de direito, vamos chamar assim, juiz de Estado, que eram os juízes cíveis, juízes criminais, eles já existiam. A Justiça de Paz ela foi criada para distensionar, e naquele tempo já tinha muito problema para se resolver no Brasil, ali no século XIX. Então, foi criada a Justiça de Paz para resolver os problemas de menor potencial ofensivo, ou seja, um juiz com o objetivo específico de atuar na linha conciliatória. Ela só figurava no nosso ordenamento jurídico, ela ainda não estava na nossa lei constitucional, era na infraconstitucional. Somente em 1827 é que ela passou, a Justiça de Paz, a figurar no nosso ordenamento pátrio constitucional. E é uma alegria ver que nossa instituição tem 200 anos e que nós, de fato, evoluímos muito. Uma das características mais importantes da classe, da categoria dos juízes de paz, é o seu poder de ajuste. Nesses 200 anos, eu digo até mais de 200 anos, ele vem se ajustando às nuances, às mudanças do judiciário, às mudanças políticas, sempre buscando atender a população. E haja vista que anteriormente, o juiz de paz, ele era também conhecido como o moderador, né? O conciliador. Hoje, esvaziado, existem alguns tribunais arbitrais que acabaram se formando nesse período e aí deixando mais à margem o juiz de paz. Hoje, a principal função, e parece que se tornou do juiz de paz, é a celebração do casamento e também a homologação para a celebração do casamento, né? Então, hoje eles podem ser chamados de juízes de matrimônio, né? É previsto na Constituição, a nossa atual Constituição de 1988, que eles podem fazer essa função de realizar casamento, a homologação do casamento e também a função conciliatória. Ele não perdeu essa função. Nós temos aí um longo espaço de tempo, né, desde 1824 até hoje, 2024, onde nós celebramos o bicentenário da magistratura de paz. Hoje o juiz de paz ele é responsável pelo processo de habilitação do casamento civil em um cartório de registro civil. E aqui eu acompanho a manifestação da vontade das partes para ver se eles estão de livre e espontânea vontade para se casar. E também avaliar se toda a parte processual anterior à celebração aconteceu de maneira correta, né? Se não há alguma questão de anulação do casamento, por exemplo, se já foram casados, se de fato consta o divórcio no processo, onde houve ou não partilha de bens, se o casal é menor de idade, aí a gente precisa da autorização dos pais. Então, o olhar do juiz de paz é um olhar técnico também, onde ele avalia dentro do processo de habilitação se tudo aconteceu como deveria, né? Por exemplo, de 2018 para cá, a gente teve uma atualização do Tribunal de Justiça, onde a gente precisa da atualização da certidão de nascimento. Por que isso? Para a gente ver se não tem nenhuma averbação de outro casamento ou de qualquer outra coisa que tenha acontecido na vida civil. Então, nossa grande missão é acompanhar os casais na celebração do casamento civil. As Constituições Federais Brasileiras, desde 1891, elas vêm recepcionando a lei de 15 de outubro de 1827, que regulamenta o juiz de paz no Brasil. Ele foi criado em 24 e regulamentado em 1827.
Então, essas leis é uma lei antiga, né? E ela vem sendo recepcionada nas constituições federais desde 1891 até agora, 1988, que é a Constituição Federal Brasileira vigente. Nessas constituições, ela não determina que tenha o curso de direito, mas isso já é uma vertente nos tribunais e por aqueles que nomeiam hoje em quase todos os estados brasileiros, que o cidadão tenha o curso de direito. Então hoje já se observa a questão do curso de direito. A reputação ilibada, essa vem desde 1824. O que é um cara, uma mulher, um homem ou uma mulher de reputação ilibada? Uma pessoa bem colocada na sociedade, né? De preferência que não responda a crimes, né? Que não responda a crimes mesmo, que tenha uma vida regrada, uma vida idônea, seja uma pessoa séria e reconhecida como tal. Hoje no Brasil não há um ingresso linear nos estados e no Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, em específico, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem um provimento geral que lá estão disciplinados todos os requisitos, todas as regras, então nós sofremos uma espécie de reviravolta na nossa vida. Todas as certidões negativas que você puder imaginar, nós temos que apresentar ao judiciário. Temos que ter também cartas de recomendação de autoridade, de pessoas de referência na sociedade ou poder constituído, um exemplo, um juiz. Nós precisamos também apresentar um currículo e precisamos ser submetidos a uma espécie de sabatina. Nós somos entrevistados pelo corregedor. Os que são aprovados, eles são indicados pelo corregedor para que o presidente do tribunal os nomeie. E assim, a nomeação e já há a lotação junto a um cartório. Nós temos aqui no CNJ uma recomendação, a recomendação 16, que ela é de 2008, considerando que está previsto na Constituição, mas ainda pende de uma regulamentação da União, dos Estados e do Distrito Federal, a recomendação do CNJ foi para que os tribunais de justiça dos estados apresentem um projeto de lei para as assembleias, né, para suas respectivas assembleias, prevendo a eleição do juiz de paz, que a Constituição prevê que tem que ser um cidadão eleito pelo voto popular, que tem a previsão da remuneração do juiz de paz e também das suas atribuições, né? Porque a Constituição fala realizar casamento, homologar e também conciliatória e outras funções determinadas por lei. Então, para que os estados façam isso. O que se tem conhecimento é que poucos estados regulamentaram e alguns poucos que regulamentaram ainda não implantaram efetivamente a justiça de paz. Essa atividade tem sido regulamentada por lei. E não há ainda essa regulamentação, embora haja previsão constitucional, não só para a realização de casamentos, mas também para a solução de conflitos, né, mais simples, mas depende dessa regulamentação. E assim, o tribunal local, o TJDFT, regulamentou através do provimento geral da Corregedoria, né, e assim, não havendo nada que desabone, ele vai continuando prestando os seus relevantes serviços gratuitos, né? Uma atividade não remunerada. A única percepção pecuniária é quando é solicitado o seu comparecimento fora do cartório para celebrar as núpcias, né? E então, não havendo nada que desabone a conduta, ele poderá continuar, né? Temos a PEC 366 de 2005, e é uma PEC que transforma o acesso ao cargo através de concurso público, né? Eu acho que é de bom alvitre que isso aconteça, porque é uma profissão da mais absoluta seriedade, exige um conhecimento não só do ponto de vista social, mas exige sim um conhecimento do ponto de vista jurídico, né, fundamental, e definir também os padrões de remuneração que até hoje não foram definidos em 200 anos do exercício da profissão. A PEC, ela diz que o juiz de paz vai ser ou nomeado como um concurso público ou eleito como um cargo normal. E ele terá, sim, jus ao seu salário. Ele terá, sim, obrigações, deveres, mas também terá seus direitos. O juiz de paz hoje não tem direito algum.
Propriedade, falando em São Paulo, o juiz de paz, quando é nomeado, ele assina um termo de nomeação onde diz que é uma função pro bono. A função é para o bem. Para o bem de quem mesmo? Então, o Instituto vê que a sequência, a evolução, o crescimento, a melhoria dos juízes de paz no Brasil e todo o território passa pela aprovação da PEC, passa por uma regulamentação, um pacto nacional, que aí todos vão responder igualmente e da mesma forma. É a gente trabalhar todos os dias com a alegria das pessoas, né? Com amor, com afeto, com respeito, de entender que são duas pessoas querendo então constituir família. São 41 casamentos por dia, a nossa meta. Nem todos os dias a gente chega a isso, mas toda sexta-feira realizamos então os 41 casamentos. Durante a semana algo em torno de 30, 35, 25 é mais ou menos a média. Eu faço o cálculo, como a gente realiza e tem os arquivos nos livros de casamentos, eu faço a média mais ou menos. A última contagem eu tinha feito mais de 10 mil cerimônias durante esse período. É concedido ao juiz de paz conversar com o casal, trazer para essa cerimônia um conteúdo de pessoalidade, do seu jeito, do seu DNA de celebrar, como também trazer a história do casal. Então, as cerimônias mais contemporâneas, mais modernas, elas têm esse conteúdo mais humanizado. E isso é muito bom para a população. Porque muita gente só tem essa oportunidade, né? Só tem um casamento civil e às vezes só no cartório. Os casamentos que são fora do cartório, em diligência, nós temos um contato maior. Nós normalmente até memorizamos o nome do casal, porque você pode falar com eles antes, sabe? Você chega no casamento sabendo quem eles são. A gente presencia essa experiência dos olhos lacrimejando, da felicidade de constituir uma família formal, vamos dizer assim. E vocês podem ver, todos que assistem, ou já perguntaram para algum casal que ainda não vivenciaram essa experiência do casamento civil, eles não se sentem casados. Eles precisam do ritual, e eu acredito que é uma questão cultural nossa, do brasileiro, ter esse momento marca a vida. E marca a minha vida também. Eu sou juiz de paz de coração e todos os dias que eu saio daqui eu saio diferente. Depois de ter acompanhado os casais que disseram sim e também aquelas testemunhas que o acompanham, que presenciaram que eles estão aqui porque querem constituir uma família. Então é uma grande alegria poder fazer parte dessa história. Eu procuro trazer a experiência da vida para as cerimônias. Aquilo que já vivi, aquilo que já observei ao longo do exercício do direito, né? E trazer sempre de forma muito suave, muito consciente e muito tranquila essa palavra. Exatamente para que se evite um divórcio. Claro que o divórcio ele é admitido na legislação brasileira, mas o divórcio é o desmonte de uma família, né? E muitas vezes esse desmonte dessa família começa com coisas pequenas, eu diria 80%. Então começa com coisas minúsculas dentro de um relacionamento que vão se transformando ao longo da convivência e da intimidade em verdadeiras tormentas, né? Então a gente procura trazer essa experiência aí, olha, isso aqui é por esse caminho, tenha paciência, tenha tranquilidade. O mundo hoje é outro, né? Hoje nós fazemos casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres. Então nós temos outras formas de compor uma família também. Então temos que estar preparados como pessoas para poder fazer efetivamente esses casamentos. Nós, como juízes de paz, realizamos diversos tipos de casamento para todo tipo de cidadão, de todas as classes, de todo tipo de conhecimento, profissão, porque nós vemos ali no assento, né, onde mora, qual é a profissão. Nós realizamos casamentos para pessoas do mesmo sexo ou não. Então isso coloca para o juiz de paz que o casamento, além de ser algo que é a porta de entrada para o nascimento de novas famílias, é uma profissão
que eu reputo sagrada. O altar para mim é um lugar sagrado, porque toca essa realidade, o amor deles, mas também uma oportunidade de cidadania para as pessoas. Eu acho que a justiça de paz é algo fundamental, ela está vinculada, jungida à sociedade, né? É algo que até eleva o poder judiciário perante a comunidade. Onde não tem um juiz de direito, há juiz de paz. Onde não há um fórum, por exemplo, há cartório extrajudicial e que, assim, um juiz de paz está designado para aquele cartório. Então é um juiz que convive com a sociedade. Ela tem uma importância histórica, né? Nós herdamos aí do direito lusitano, então acho que tem essa questão da pacificação social. São pessoas de bem que exercem uma função importante na sociedade. Se ela efetivamente é exercida, ela desafoga o poder judiciário, fazendo uma prevenção dos litígios que acabam indo para o judiciário. Então, se efetivada, ela traz muito benefício para a sociedade e também na realização dos casamentos, né? Algo tão importante, não só o casamento, mas a conversão da união estável em casamento para os casais que desejam isso, ter a figura do juiz de paz, a autoridade que realiza isso e faz com que seja legitimado o casamento entre as pessoas, quer do mesmo sexo ou quer de sexos diferentes. A Resolução 175, ela trata do casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela adveio de uma decisão do STF dizendo que é inconstitucional tratar diferentemente o casamento de pessoas do mesmo sexo e de uma decisão do STJ que disse que sim, as uniões estáveis podem se converter em casamento de pessoas do mesmo sexo sem qualquer objeção. Antes da pandemia, nós tínhamos um prazo para a habilitação do processo de casamento civil, né? De mais ou menos 20 dias, era em média isso que as pessoas levavam para ter a sua certidão de habilitação, que comprova que você está apto a se casar. Hoje não, são 5 dias porque veio uma nova legislação reduzindo esse prazo. Então, o que aconteceu para que isso mudasse? Justamente a tecnologia, porque os proclamas são realizados de modo eletrônico. E isso é que proporcionou que a rapidez para aqueles casais que precisam, não são todos que precisam, mas existem aqueles que precisam rapidamente se casar. Outra questão positiva que eu vejo também é o acesso às certidões, porque o sistema é integrado, é nacional. Hoje a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, ela vem sendo modernizada, tirando a burocracia do sistema extrajudicial, simplificando atos para extrajudicial e o casamento, né, feito em cartórios de registro civil, é ali que começa toda a habilitação e a realização do casamento em si por juízes de paz. Hoje a lei, com essa simplificação, já traz a possibilidade de fazer casamento tanto por procuração, ou seja, o nubente não precisa se apresentar pessoalmente, pode ser com procuração, e também a possibilidade de se realizar por videoconferência, né? Porque vai que há alguma impossibilidade de a pessoa comparecer pessoalmente ao cartório ou em algum outro lugar que possa marcar o casamento, então é possível realizar hoje o casamento por videoconferência. Essa foi uma inovação que a Lei 14.382 de 2022 trouxe para a Lei dos Registros Públicos. Hoje, os principais desafios que eu vejo como juíza de paz e como presidente do Instituto dos Juízes de Paz é, sobretudo, o meio como é feito o ingresso para a carreira. Ainda não é realizado o concurso público, que é o nosso maior anseio. Nós gostaríamos que, quando do nosso ingresso, houvesse uma ambientação, um curso, para que os novatos, nós, quando ingressássemos, pudéssemos saber ali o mínimo, tirar as nossas dúvidas. Então, até hoje, o que a gente faz? A gente consulta um colega, a gente pede para visitar alguém com mais experiência. Isso até bem pouco tempo, porque atualmente, na verdade, com essa facilidade das redes sociais, as pessoas elas colocam no Google ou elas procuram um colega ou acompanham já alguém que já tem um tempo de estrada. Então, o próprio Ijupaz já oferece estágio. Então, vendo essa lacuna, o Ijupaz oferece capacitação, cursos de aperfeiçoamento, de
aprimoramento e de ingresso para aqueles que assim desejarem. O juiz tem que estar apto, tem que estar preparado para assimilar, para fazer, para acolher e acolher de forma humanizada. Então, a preocupação está em preparar o juiz, né, para que ele possa, sim, responder com humanidade, com pessoalidade e, sobretudo, atendendo às características do momento, né? Há uma leitura de que era proibido entrar com celular na sala de cerimônias. E hoje, se você fizer isso, nem o casal entra, porque todos portam em mãos os seus celulares. Então, a nossa preocupação, todos os institutos, são vários que temos nesse Brasil afora, buscam sim a humanização, a profissionalização e a melhoria de cada profissional que atende os noivos, os casais e as pessoas que buscam o Instituto. A noiva entrou, o noivo entrou e vem uma pessoa da família trazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem coisas que a gente não explica. E eu comecei a falar e aconteceu assim uma ambientação, parece que sobrenatural mesmo, que era todo mundo chorando. Era um feriado nacional, um dia de devoção para o brasileiro, uma imagem entrou num casamento, uma imagem que pode-se acreditar, uma simples imagem, mas ali haviam só mães no altar também. Então, eu acho que todo esse conjunto de fatos e de escolhas deles, e com as palavras que eu dirigi sobre a família, sobre essa especial característica deles de proteger as mães e cuidar das mães, foi um ponto muito decisivo para fazer com que nós todos, inclusive eu, chorássemos muito. Eu nunca proferi a fórmula do Código Civil chorando, como naquele dia. E eu nunca vou me esquecer disso. Foi muito lindo, foi muito especial. Uma das mais diferentes foi quando eu recebi uma ligação de uma noiva, que ela me pedia para poder celebrar o casamento dela, mas que eu não podia falar sobre casamento, não podia falar de amor, porque ela já vivia junto há 10 anos e ela queria então que eu realizasse a cerimônia dela sem ouvir conselhos, né? Então, para mim foi desafiador, mas foi muito gostoso que já dentro do ato da cerimônia ela conseguiu agradecer, ainda não esperou nem terminar para poder agradecer pela cerimônia, né? Então, essa foi uma. Eu recebi um outro pedido também inusitado, que foi uma noiva que queria casar no nascer do sol. A gente vê muito o pôr do sol, mas ela queria casar no nascer do sol. Então, todo dia a gente tem experiências diferentes, momentos significativos, um mais diferente do que o outro, e a gente tenta atender todo mundo. Muita história que eu tenho, né? Mas eu terminei de fazer um casamento, foi até numa casa de festas aqui de Brasília. Quando terminou a cerimônia, eu resolvi não passar no meio dos convidados. Falei, eu vou embora agora. Mas eu vi um pequeno caminho à minha direita que dava acesso ao meu carro. Mas ele estava um pouquinho escuro. E aquela famosa história, nunca saia dos caminhos da vida, né? Eu fui sair do caminho da vida. Quando eu estava passando nessa lateral, era uma lateral escura da piscina. Do jeito que eu pisei, eu caí dentro da água. E aí me levantei, mas já ainda bem que já tinha acabado o casamento, eu estava indo embora. Mas cheguei em casa literalmente ensopado da cabeça aos pés. Quase perdi o celular, ainda bem que o celular salvou. Então coisas assim acontecem, né? Um casal já bem idoso, que já estava juntos há muitos anos, sei lá, 50 anos. Eles não sabiam nem ler, nem escrever. E ali, quando eu fui colher a assinatura deles, a gente fez, né, por meio ali do uso do dedo mesmo. E aquilo significou muito para mim, né? Eles queriam muito aquele momento. Ainda que não soubessem escrever, né? Então foi muito bonito aquele dia, significou muito para mim. E me fez acreditar mais ainda nesse momento aqui que eu celebro.
Cada casal é diferente, cada casal tem essência diferente. Alguns chegam querendo uma cerimônia mais tradicional, outros querem uma cerimônia mais com uma pitada de humor, outros querem só formalidade, que é só o documento mesmo para poder dizer que, enfim, está casado perante a lei, né? Então, eu acho que precisa de empatia, precisa você ter esse olhar para o outro com mais afeto. Nós vemos que o cidadão, ele confia na justiça de paz. E a justiça de paz está a serviço da sociedade. Não existe um cidadão que recorra a um juiz de paz para ter uma cerimônia de casamento com o seu DNA, com a sua essência. Contemporaneamente é impossível que uma pessoa não tenha acesso a uma cerimônia que lhe corresponda aos anseios e que fique marcada para sempre, para sua família, para os seus pais, até para os seus filhos e, sobretudo, para o casal. Nós brasileiros, nós somos muito ritualistas, então as pessoas se preocupam sim como vai ser esse momento. Então elas se vestem para vir aqui, elas colocam um vestido, trazem um buquê, contratam um fotógrafo. Então esse talvez foi um dos momentos mais bonitos da vida deles, assim. E marca a história deles, marca a minha história também. Então eu acho que a Justiça de Paz, ela faz a diferença na sociedade e vocês podem contar conosco, porque nós estaremos aqui para celebrar. Amor no latim quer dizer diletos, dileção, escolha. E eu tenho convicção que essa escolha acontece quando a gente é capaz de tirar alguém da multidão e colocar um amor único.